O anterior episódio deste podcast, dos Dias Sem Ontem, foi gravado num tempo muito específico, ou seja, dentro de uma janela temporal muito curta. E essa janela foi entre o fim da ronda diplomática que o presidente Zelensky fez pelos Estados Unidos e depois para alguns países europeus, no fundo para apresentar aquilo que eram as linhas gerais do seu plano chamado Victory Plan, e aquilo foi depois o momento final, foi a sua apresentação, em primeiro lugar, na Ucrânia, no Parlamento ucraniano, e depois no Conselho Europeu, diante de todos os líderes europeus. Foi nesta curta janela que o presidente da Ucrânia revelou, enfim, mais alguns detalhes, não todos ainda, porque ainda existe uma série de conjuntos de documentos que são ainda confidenciais, o que é evidentemente compreensível, mas ele, nesta janela, em que eu gravei o anterior episódio, disse alguma coisa que era novo, além de ter revelado muito mais sobre aquilo que ele tinha dito, os 3 anexos. Nessa altura, quando eu gravei o anterior podcast, eu admiti, de forma absolutamente sincera e honesta, que corria os riscos de estar a fazer uma interpretação durante o próprio processo em curso da mudança, e é disso que nós estamos a tratar de uma mudança. E nessa contingência restei a ausência neste espaço público daquilo que é um desejo primordial e antigo da Ucrânia de vir a aderir à NATO. E por ter razão, nesta minha primeira observação, em relação à contingência da análise, enganei-me em relação à segunda. Ou seja, a ausência dessa narrativa sobre a adesão à NATO foi meramente circunstancial, numa medida que constitui de facto um dos pilares, se não o mais importante dos 5 pilares desse plano de vitória. A primeira nota sobre este plano para a vitória tem a ver com as reações, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Pareceram-me, de uma forma genérica, pouco entusiásticas. Em alguns casos, pareceram-me até um pouco frias e distantes. O que pode ter a ver, evidentemente, com esta complexidade daquilo que a Ucrânia está, no fundo, a pedir aos seus parceiros, aos seus aliados, neste seu plano para a vitória. E talvez haja aqui uma questão que é estas reservas podem ter a ver com um certo receio de um eventual alargamento dos termos desta experiência de guerra a outros países. A segunda nota tem a ver com o plano em si mesmo, que eu acho que pode ser dividido, enfim, de forma genérica, e o exercício é meu, é meramente artificial, em pilares que são referentes ao curso da guerra, àquilo que está a acontecer neste momento na frente de batalha, e depois tem a ver com o seu aceleramento, ou seja, aquilo que a Ucrânia quer, no fundo, para acelerar a guerra, rumo àquilo que diz a Ucrânia, que seja uma cimeira da paz, que mais tarde em 2025 que encerre com este processo. Eu parece-me, e estou a dizer isto com a distância que se pode ter neste momento, não é? Que o processo está de facto em curso, que estas exigências ou estas propostas da Ucrânia dificilmente serão execuíveis. E se nós estivermos de acordo, a Ucrânia sabe melhor do que ninguém que aquilo que está a pedir será dificilmente aceito naqueles termos pelos seus aliados. E a pergunta que eu coloco assim na mesa e talvez isto possa ser perguntado, é porquê? No fundo, porque é que a Ucrânia colocou, nesta altura, em cima da mesa, um plano para a vitória que é de difícil, se não mesmo impossível execução, por recusa daquilo que têm sido os apoios dos seus tradicionais apoiantes da militarização. Em relação àquilo que é, vou chamar assim, o aceleramento da guerra, aquilo que a Ucrânia propôs, e isso foi dito pelo presidente Zelensky, é levar a guerra para dentro da Rússia. E para quê? Para que, no fundo, os russos possam também eles sentir como é que é a guerra. E, nesse sentido, de levar a experiência da guerra para dentro da Rússia, a Ucrânia apresentou um conjunto, aliás, falou até, creio eu, numa lista de armas, de armamento, que tornam possível que isso possa acontecer. E dentro deste pacote voltaram a reafirmar um pedido que já é antigo, neste contexto, de tempo breve, para que os Estados Unidos suspendam as limitações que estão impostas aos chamados ataques em profundidade à Rússia. Ou seja, a impossibilidade da Ucrânia atacar a Rússia no seu coração. E a resposta a este primeiro ponto encontra-se exclusivamente nas mãos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos mantêm a sua recusa em deixar que a Ucrânia possa fazer estes ataques em profundidade à Rússia. Para isso precisavam daquilo que não têm, que é a informação para conseguirem guiar os mísseis até aos seus alvos. E isto foi, de certa forma, compensado pelos Estados Unidos, no fundo, a não-resposta, através de uma renovação daquilo que tem sido a ajuda militar ilimitada, quase, à Ucrânia, tendo em vista uma coisa que para mim parece-me também óbvia, que é
manter o fogareiro aceso para a Rússia, ou seja, desgastar a Rússia durante o maior período de tempo possível. No fundo, é fazê-la pagar tão caro quanto isso seja possível. E aquilo que tem sido a retórica dos Estados Unidos nesta matéria é manter sempre uma coisa que é quase que já um mantra, não é? Que é a ideia de que a Ucrânia deve prevalecer. Em algum momento nós vamos ter que discutir isto, penso eu, sobre o que é que significa prevalecer em termos da dimensão territorial. O segundo pilar, também para acelerar o fim da guerra, passa em grande medida por aquilo também que a Ucrânia tem vindo a dizer como uma abordagem da paz através da força. Isto é, a Ucrânia pede que sejam colocadas armas de dissuasão daquilo que eles chamam as terras ucranianas, enfim, evidentemente porque é o território da Ucrânia, para forçar a Rússia, e a ideia é esta mesmo, forçar a Rússia a participar em negociações de paz reais. E isto tem um significado importante, porque no fundo o que a Ucrânia quer é um pacote, e foi disso, um pacote de mísseis apropriados. E disseram também que esses mísseis, aquilo que eles pretendem, que todos os seus parceiros estão ao corrente daquilo que se pretende. Eu acho que houve uma grande ambiguidade naquilo que a Ucrânia estava a pedir. Ou seja, esta formulação da capacidade de dissuasão levantou esta ambiguidade sobre, na verdade, que tipo de armas é que estão em causa, que tipo de armas é que a Ucrânia está a solicitar. E essa ambiguidade, em relação ao armamento, numa guerra contra uma potência nuclear, não favorece, parece-me a mim, esta posição de legitimidade que a Ucrânia tem tido em defender a sua soberania e o seu território. Talvez essa ambiguidade também tenha explicado um pouco, ou explica um pouco, deste arrefecimento das reações. Quanto ao pós-guerra, a Ucrânia propôs, como um dos seus pilares deste plano de paz, uma oferta dos seus recursos naturais. Falou sobre o titânio, sobre o urânio, sobre o lítio, enfim, são alguns exemplos dessas matérias-primas que a Ucrânia, no fundo, ofereceu para que possam ser exploradas em parcerias estratégicas com empresas nos países que estão neste momento a fornecer as armas à Ucrânia. E disse também, neste âmbito da sua partilha da sua economia, renovou um apelo para que os europeus possam investir na sua base industrial de defesa da Ucrânia. Parece-me que esta questão da Ucrânia disponibilizar os seus recursos naturais, abrindo a porta à exploração daquilo que está no seu território, que aponta já para aquilo que me parece que vai ser uma inevitabilidade, que é a Ucrânia ficar num estado de militarização permanente. Com este apelo, que no fundo foi isso que representou, este apelo a uma corrida ao ouro. É preciso ter em conta que parte destes recursos, a parte se quer mais substantiva, se encontram precisamente nos territórios atualmente ocupados pela Rússia. Depois, a Ucrânia também tomou uma atitude que foi surpreendente, parece-me a mim, tendo disponibilizado os seus militares para desempenharem missões atualmente em curso lideradas pelos Estados Unidos, argumentando isto. A Ucrânia, depois da guerra, vai ter, o que é verdade, não é? Centenas de milhares de soldados com experiência em combate que vão estar, de certa forma, não é? Sem o que fazerem, peço desculpa pelo termo. E aquilo que a Ucrânia se propõe é, no fundo, substituir com estes militares alguns dos contingentes americanos que estão presentes na Europa ou outros locais, dizendo que, no fundo, que a Ucrânia poderia libertar os Estados Unidos de estarem presentes nessas regiões, dizendo que esse argumento ou essa situação permitiria aos Estados Unidos especificamente concentrarem-se naquilo que é a sua missão no Indo-Pacífico. No fundo é isto, é libertar os Estados Unidos da defesa da Europa para se concentrarem na sua disputa, que é isso que está em causa com a China. E, aliás, ligado a esta questão, há outra questão que me parece muito relevante no pós-guerra. Esta guerra vai terminar um dia, não é? Que é todo este armamento que está na Ucrânia, não é? Irá, eventualmente, circular com outra facilidade, não é? E haverá também esta dificuldade, não é? De como é que a Ucrânia vai poder integrar os seus militares numa sociedade civil que será necessariamente complexa depois da guerra. E agora, para o fim, talvez o mais polémico dos pontos, aliás, comecei por falar sobre ele, que eu tinha, de certa forma, referenciado e registrado uma ausência de discurso público nesta matéria e acabei por estar enganado. A Ucrânia pediu, e este ponto para mim é de uma enorme relevância, e talvez explique este arrefecimento frio, este arrefecimento da reação fria dos aliados. A Ucrânia pediu um convite imediato para aderir à NATO e reivindicou para si própria este papel de defensor da região euroatlântica. E disse a Ucrânia, disse o presidente Zelensky, que um convite seria ou será
um dos principais argumentos para parar a guerra que está em curso. A NATO reagiu com muita prudência, dizendo, no primeiro momento, que o caminho da adesão é irreversível e depois advertindo aquilo que nós sabemos. Não se sabe como nem quando. Ou seja, a questão está exatamente nos termos em que está desde o início da invasão à Rússia. A pergunta que se coloca é, o que é que isto significa? Que a Ucrânia poderá eventualmente vir a aderir à NATO, não formalmente, mas ter bases da NATO no seu território? Algo como uma adesão, como o modelo da Noruega. A Noruega aderiu à NATO em 1949 e não quis no seu território bases nem tropas estrangeiras. Será que se está a falar sobre isso? Ou seja, um convite? O que nós sabemos é que esse convite, a Ucrânia quer que ele seja público agora, e será para entrar durante a guerra, depois da guerra. O que é que isso significa, não é? Porque, na verdade, mantém-se aquilo que é uma impossibilidade que não foi ainda contornada, que é a NATO não pode acolher no seu seio um país que esteja em guerra, cujas fronteiras não estão estabilizadas. E era este o ponto que eu queria focar, e sei que vou ser um pouco polémico. A Ucrânia, para entrar na NATO, para receber o tal convite que quer, e para entrar de imediato na NATO, depois da guerra, vamos supô-lo, a Ucrânia tem primeiro que estabilizar as suas fronteiras. E a questão que se coloca é, se nós formos realistas, enfim, se considerarmos isto, que não vai haver de facto uma desocupação dos territórios nos termos em que a Ucrânia quer, que tipo de adesão é que a Ucrânia poderá ter à NATO? Eu colocava este ponto em debate, podemos estar eventualmente a falar de uma adesão tipo da República Federal da Alemanha, porque a RFA, então a RFA, de facto aderiu à NATO, e foi muito importante na altura, em 1955, e uma parte do país, que era outro país na verdade, que era a RDA, estava ocupada. Ou seja, para que a RFA pudesse ter entrado na NATO, foi necessário reconhecer a existência dos países, ou seja, a perda de território. E a pergunta que eu queria deixar, em cima da mesa, será esta. Será que, se o modelo for este, de uma adesão tipo RFA, será que a Ucrânia aceitará, ou estará disposta a aceitar, uma transferência de soberania mesmo provisória do Donbass? Não estou a dizer que é entregar à Rússia, mas outra entidade que possa eventualmente garantir essa soberania, porque, na verdade, perder o Donbass significa perder uma parte do território, não é? As províncias de Donetsk, de Kherson, Lugansk e Zaporizhia, não é? São territórios que integraram o Império Czarista desde o século XVII, durante a expansão do Império Russo para o leste, e que foram depois entregues à Ucrânia no processo de formação da União Soviética. A questão que eu queria colocar é esta. Será que a Ucrânia estará disposta, de facto, eu não digo a ceder à retórica, à discussão histórica da Rússia, de que o Donbass é seu historicamente, na verdade foi e agora não é, e está a ser tomada à força. Mas será que a Ucrânia poderá admitir esta hipótese? Ou seja, para ter aquilo que a Ucrânia precisa, que são garantias de defesa, e algum momento isso terá que ser feito. Será que a Ucrânia está disposta a suspender a sua soberania sobre o Donbass para que possa ter uma adesão tipo RFA? No fundo, é uma das questões que eu queria deixar em aberto. Eu não tenho nenhuma opinião definitiva sobre este assunto. Nós vamos ter que esperar que os dias vão correndo para que nós possamos ter mais elementos, mas sempre nesta convicção que todos os dias têm um dia de ontem.